Olá, meus amigos. A história do nosso brasileirinho de hoje vai relatar para você a experiência de um pesquisador na igreja, viu? Ele fala o seguinte: Querida Vânia, gostaria de contar hoje a você a minha experiência traumática após aceitar ingressar naquela seita chamada de religião. Há alguns meses, passeando por um parque com meu cachorro, vi dois missionários passando, um americano e um africano. Passei por eles normalmente e disse boa noite. E eles, felizes, responderam amigavelmente: Boa noite. Foram super simpáticos, me deixaram uma mensagem linda sobre Jesus Cristo. Pediram meu número de telefone e eu os passei. Desde então, minha vida mudou. Quase todos os dias eles falavam comigo por videochamada, sempre focados no livro de Mórmon. Eu estava em um momento tão sensível na minha vida, havia saído de um período tão turbulento, estava exausto emocional e espiritualmente. Passei a falar com os missionários por videochamada, depois eles passaram a vir na minha casa. Mas já não eram mais um americano e um africano, mas sim dois americanos. Durante 2 meses, todos os domingos, eu na Sacramental, eles começaram a me convidar para ser batizado. Havia um missionário que insistia tanto para eu ser batizado, mas tanto, que acabei aceitando. No dia, um lindo cerimonial de batismo, porém com menos de um mês, só porque eu não trajava as mesmas vestes que eles. Eu sou gordo, acho horrível um homem gordo de terno ou de roupas, vou de roupas normais, calça, sapato e camisa sem manga, de cor. Tenho passado uma verdadeira perseguição. Tem um membro, acho que ele é nomeado algo da igreja, todos adoram ele, porém ele me persegue com olhares críticos e de desaprovação. Presta atenção, tá? Às vezes eu dou a ele um sorriso e um tratamento de luvas de pelica, porém me enoja só em ver seu semblante rude e hostil. Esse foi o primeiro motivo por eu querer me afastar da igreja. Após ver seus vídeos, só tive a convicção de que fui ludibriado por aqueles rapazes felizes, loiros de olhos azuis. Mas pareciam uma pintura. Sempre os tratei com muito respeito e eles a mim. Confesso que só aceitei o convite para conhecer a capela e receber a visita deles. Aceitei o livro de Mórmon e orei com o coração. Perguntei a Deus se aquela igreja era realmente verdadeira. Nada senti, nem mesmo no espiritual. E olha que me considero sensitivo. Há alguns anos eu tinha até a mediunidade bem aflorada. Às vezes eu tinha uma espécie de previsões em minha vida. Sonhava com algo e em algum período de tempo eu passava pelo mesmo que havia sonhado. Enfim, minha querida Vânia, posso te dizer que eu sempre tive um pé atrás com a igreja Mórmon. Tenho alguns amigos que são membros dessa religião. Eles sempre me convidavam para as atividades da igreja e eu de imediato recusava. Só Deus sabe o porquê naquele determinado momento eu aceitei falar com aqueles missionários e aceitei suas visitas. Aceitei conhecer a capela, que até então eu nunca havia passado nem mesmo na calçada, e muito menos jamais passou por minha cabeça me converter à religião mórmon. Ainda não anunciei ao bispo que eu não mais desejo ser dessa religião. Fiz algumas amizades por lá que sinto muito que irei perdê-las. Pedir ao bispo para ter meu nome retirado dos registros da igreja, eu estarei excomungando a igreja e seus membros. Porém, eu sei que se eu insistir em ficar nessa religião, eu jamais serei aceito verdadeiramente, pois a religião mórmon é homofóbica e eu sou gay. Não pretendo renunciar quem sou, não pretendo ter família na igreja e detalhe, até hoje não paguei meu dízimo, nem fui e nem irei ao templo. Fiquei horrorizado com todos os relatos que assisti em seus vídeos. Porém, a verdade tem que ser dita e ouvida.
Admiro sua coragem, pois não deve ser fácil ser execrada pelos Mormons e o Deus Mormon deles. Mas sei que um Deus verdadeiro que existe nesse universo cuida de você. Obrigada por sua atenção, compreensão e sigilo. Querido, obrigada a você por mandar aqui a tua experiência pra gente. Eu sempre agradeço de forma especial aquelas pessoinhas que frequentam a igreja e mesmo assim confiam em mim, em abrir o coração delas e falar para mim aqui coisas que elas não podem falar lá dentro, né? Porque vão ser julgadas e provavelmente ostracizadas. Por que eu falei para você que ele ia falar aqui da experiência dele como um pesquisador na igreja? Presta atenção aqui comigo. Já comentei sobre isso, mas você sempre vai ver isso, tá? Isso é algo comum. É assim que a igreja funciona. Ele então conheceu os missionários, né? Falou boa noite, eles responderam. E os missionários, olha, não se engane, viu? Os missionários são treinados no CTM para agirem assim, para serem simpáticos, acessíveis, queridos. Alguém pediu para eu falar aqui sobre como é que fala? O padrão de compromisso que a gente usava para recrutar pessoas para a igreja. Eu vou fazer esse vídeo ainda, viu? Mas uma das coisas que o missionário aprende no CTM é ser assim, é ser simpático e acessível. Então as pessoas se sentem confortáveis com eles. Independentemente da maneira como você está vestido, como você se comporta, independentemente da tua aparência, os missionários são treinados a tratarem todas as pessoas do mesmo jeito, para poder atrair. Ele diz que eles deixaram com ele uma mensagem linda sobre Jesus Cristo. Eles vão deixar uma mensagem linda para você sobre Jesus Cristo, sobre o evangelho dele. Claro, com os dogmas criados pelo mormonismo embutidos, obviamente, porque vão falar de famílias eternas e outras coisas assim. Tá, tudo bem. Então, no começo é tudo flores. E olha o que ele fala aqui pra gente, de novo. Eu estava em um momento tão sensível da minha vida, estava exausto emocional e espiritualmente. Quando você está se sentindo assim, se você encontra conforto numa denominação religiosa, que bom para você. Mas é bom que você não tenha perspectivas muito altas, aliás, expectativas muito altas, principalmente se você estiver conhecendo a igreja Mormon, que foi o caso dele. Por quê? Olha o que acontece aqui. Olha o que aconteceu aqui. Foi tudo lindo, tudo flores, bem recebido, bem, se sentindo bem aceito por aquelas pessoas, né? E principalmente pelos missionários, aí ele se batiza. Bom, ele gosta de ir para a igreja porque ele se sente confortável, ele se considera gordo, como ele usa essa palavra aqui, né? Ele não gosta de terno. Então, como que ele se sente confortável indo para a igreja? De roupas normais, calça e sapato e camisa sem manga de cor. Aí olha o que começou a acontecer aqui, segundo as palavras dele, tenho passado uma verdadeira perseguição. Tem alguém da igreja, ele disse que ele é nomeado algo da igreja, deve ser alguém com chamado. Ele me persegue com olhares críticos e de desaprovação. Porque agora você passou a fazer parte de uma seita. Seitas não respeitam o teu direito de se vestir do jeito que você se sente bem. Não. Você tem que se vestir de um jeito que você represente bem a marca, o nome da igreja lá fora. Digamos que ele tivesse piercings, né? Piercing na orelha, talvez no nariz, sei lá o quê, tatuagem, cabelo comprido. É assim que ele gosta. É assim que a pessoa gosta de se vestir, é assim que ela gosta de se apresentar ao mundo. Ah, mas se ela entrar para a igreja, isso tem que mudar. Porque você não está entrando para uma igreja que te aceita do jeito que você é.
Não, você tá entrando para uma igreja que vai te moldar de acordo com os padrões dela, para você representar bem a marca. Nossa, lembra do fulano? Lembra como ele tinha piercing na orelha, piercing no nariz, tatuagem, tava sempre mostrando aqui, né, a tatuagem. Nossa, e cabelo comprido. Ixi, cortou o cabelo. Cortou o cabelo, tirou os piercings. Usa uma roupa que cobre a tatuagem, não fica expondo. Olha, é outra pessoa. Tá entendendo o marketing que isso representa para a igreja? Quem é que vai falar assim como eu acabei de falar? Pessoas conservadoras, que são o público-alvo da igreja. Porque pessoas com padrões mais conservadores, eles vão se identificar com a maneira como a igreja conduz os seus membros. Porque as pessoas conservadoras, desculpa se eu vou te ofender agora, mas eu vou falar uma coisa que é mais pura realidade. Não todas, mas muitas delas valorizam a aparência muito mais do que a personalidade e o que está no coração daquela pessoa. É ou não é? É. Tá vendo o marketing? Tá vendo por que tem que ser assim? Ai, mas com ele não deu certo, porque não que ele tenha piercings, nem nada disso, mas ele gosta de se vestir do jeito dele. Agora ele começa a se sentir perseguido e receber olhares críticos e de desaprovação. Eu já falei para você aqui, vou repetir. Há alguns anos atrás eu fui com meu filho numa missa. Ele queria ir numa missa da Igreja Católica e a gente foi. E eu já não estava mais frequentando a igreja, mas eu fui vestida do jeito que eu me vestia para ir para a igreja. Ou eu estava frequentando ainda? Não, eu estava sim, eu estava frequentando a igreja ainda assim. Tá. Mas eu quis ir com ele para acompanhar. E eu fui de saia, tal, do jeito que eu vou para a igreja. Quando a gente chegou lá, eu lembro que eu fiquei de queixo caído. Eu me peguei olhando as pessoas intrigada. Como assim que tem homens de calça jeans e vestidos como ele aqui, alguns de camisa sem manga e de cor, e camisa xadrez, e mulheres de calça, mulheres de bermuda. Eu não vi ninguém vestido de maneira desrespeitosa, mulher de roupa curtinha, nada disso, mas eu vi mulheres de bermuda, homens vestidos de qualquer jeito, de todos os jeitos que eu nunca tinha visto na igreja, a menos que fosse um pesquisador ou um recém-converso. Pessoas vestidas do seu jeito, cada uma do seu jeito. E aquilo me intrigou. Eu fiquei pensando, nossa. E aí eu pensei, puxa, mas é mesmo, né? Por quê? Por que a gente tem que se vestir de um determinado jeito? Parece até um uniforme. Os homens de camisa, geralmente branca ou de uma cor clara, discreta, né? Gravata, barbinha feita, cabelinho cortado. A mulherada todas de saia ou vestido, nos padrões. E depois, quando eu aprendi a diferença entre religiões e seitas, então agora fez sentido para mim. De acordo com o Steven Hassan, de novo, uma das características de seitas de controle mental é que elas estabelecem um padrão em que as pessoas se vestem e se comportam da mesma forma. Se você for entrar numa seita de controle mental, se você for se filiar a ela, você não vai ser aceito e bem recebido do jeito que você é. Bora mudar isso aí. Mulher ir de calça para a igreja todo domingo? Pode até ir, mas não vai receber um chamado, não. Não, porque ela não vai estar sendo um bom exemplo. Me diga o que isso tem a ver com o evangelho puro de Jesus Cristo. Me diga. Ah, mas tem a ver com interesses econômicos, né? Para você representar uma empresa, se você for uma vendedora, um vendedor, um executivo daquela empresa, você não pode sair por aí do teu jeito, no caso dos homens, cabelo comprido e calça jeans e camiseta, não, você tem que se vestir de um jeito que você represente bem a empresa. A corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é diferente. Ele diz aqui que quando ele conheceu os missionários, ele só queria ir conhecer a capela, porque ele nunca tinha entrado, queria conhecer só, sabe? Mas aí o que ele fala aqui?
que depois que ele começou a frequentar a igreja todos os domingos, em menos de um mês ele acabou sendo batizado. Porque os missionários insistiam. Sabe por que os missionários insistiam para você ser batizado e insistem? Porque não importa para eles se é isso que você realmente quer. Não importa para eles se é isso que você estava buscando quando você foi visitar. Eles têm que apresentar números, assim como qualquer outra corporação. Então eles vão insistir. Eles vão te fazer acreditar que você precisa fazer isso, que essa é a vontade de Deus. De novo, presta atenção se a tua vontade e teus interesses como ser humano são relevantes para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou se os interesses dela vêm sempre em primeiro lugar. Fica aí para você pensar, tá? Ele disse que acabou aceitando então o livro de Mórmon e perguntou a Deus se aquela igreja era realmente verdadeira. Nada senti, nem mesmo no espiritual. Ai, meu pai! Ele não sentiu nada. Tem pessoas que têm aquela experiência de receber uma descarga de dopamina e aí sentem aquele calor no peito, aquela coisa boa, aquela paz. Aí os missionários convencem elas de que isso é o sentimento do Espírito Santo, dizendo que aquelas coisas são verdadeiras. Ai, que loucura, cara, meu Deus. Ele fala que Peraí. Ai, meu Deus. Ele disse que ele se sentiu aqui ludibriado. Eu tô tentando encontrar onde foi que ele falou isso. Ele se sentiu ludibriado porque ele foi cativado por aqueles rapazes bonitinhos, simpáticos. Ele gostou aqui dos olhos azuis dos missionários. E quando ele viu, ele estava num beco sem saída, porque agora ele se sentiu pressionado a se batizar e, mais do que isso, pressionado a mudar a própria identidade dele. Agora ele não decide nem que tipo de roupa ele quer usar. A igreja decide por ele, pelo menos quando ele vai para o domingo, porque as pessoas têm que saber. Quando todo mundo sai da igreja, né? Quando acabam as reuniões, as pessoas que estão passando pensam, nossa, que povo bonito, né? Bem vestido, lá, 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 lá. É um atraente, é um atrativo de marketing, viu? Então tá. Fiz algumas amizades lá que sinto muito que irei perdê-las. Pedir ao bispo para ter meu nome retirado dos registros da igreja, eu estarei excomungando a igreja e seus membros. Olha, eu diria que via de regra os membros vão se afastar de você também, porque as amizades na igreja, com algumas exceções, elas são extremamente frágeis. Elas estão condicionadas à tua condição como membro. Eu falo por experiência própria, porque eu perdi pessoas na minha vida que eu acreditava serem minhas amigas, eu acreditava que a gente tinha uma amizade forte, sólida, e eu perdi simplesmente pelo fato de eu ter me afastado da igreja, não, abandonado a igreja e agora está falando a verdade sobre ela. Acabou. Ou algumas não acabaram a amizade comigo formalmente, mas não falam comigo de jeito nenhum, tá? Outras não. Aquelas amizades verdadeiras vão permanecer na tua vida, viu, querido? E se você realmente decidir ter teu nome retirado dos registros da igreja, através do processo de resignação que a gente chama, você vai estar assim excomungando a igreja. E eu te parabenizo por isso, sabe por quê? Olha o que ele fala aqui. Se eu insistir em ficar nessa religião, eu jamais serei aceito verdadeiramente, pois a religião mórmon é homofóbica e eu sou gay. Sem dúvida nenhuma, sabe o que vai acontecer se você ficar lá? Eu só me sinto à vontade em falar isso porque ele já decidiu que tá se afastando, ou já se afastou, tá? O que vai acontecer se você ficar lá é o seguinte: a hora que você decidir amar alguém,
que vai ser do mesmo sexo, porque essa é a tua natureza, a hora que você decidir ter um relacionamento com essa pessoa, não tô falando de relacionamento sexual, tô falando de um namoro, você vai ser levado ao conselho disciplinar por isso, muito provavelmente. Tá? Vai passar por período probatório, ou desassociação, ou excomunhão, dependendo do teu ranking aqui como membro da igreja, porque você não é aceito como você é em seitas, viu? A igreja mormon não é exceção, viu? Ele citou aqui para você 2 exemplos em que ele não é aceito na igreja. Primeiro, pela forma como ele decide se vestir para frequentar as reuniões, e segundo, porque ele é homossexual e ele não vai abrir mão de quem ele é. Eu te parabenizo por isso, sabe por quê? Porque se o Deus do cristianismo é o Deus deste universo, e ele te criou assim, do jeito que você é, com a tua natureza sexual, assim como ele criou a mim, com a minha natureza sexual, ele vai te amar e te aceitar do jeito que você é, porque você é criação dele, pelo amor de Deus. Ai, mas a Bíblia... Já conversamos sobre isso. Quando você que fala isso, você provavelmente é hétero. Ou você é homossexual vivendo celibatário numa situação de extrema infelicidade aqui dentro do teu coração. Tá. Fiquei horrorizado com todos os relatos que assisti em seus vídeos, porém a verdade tem que ser dita e ouvida. Eu tô aqui só para isso, só para falar a verdade para quem quer ouvir. Viu? Admiro sua coragem, pois não deve ser fácil ser execrada pelos mormons e o Deus mormon deles. Mas sei que um Deus verdadeiro que existe neste universo cuida de você. Isso que ele falou para mim, que eu te agradeço muito, viu, querido, pelo carinho. Eu também quero estender isso a você que está me escutando. Presta atenção aqui. Isso aqui é para você. Eu admiro a tua coragem, porque não deve ser fácil ser execrado pelos mormons. Isso não se aplica só a mim, se aplica a você que se afasta da igreja. Você vai perder. Você vai perder amigos, ou pelo menos falsos amigos. Você vai perder o prestígio. Você muito provavelmente vai ser ostracizado. E para você passar por isso, exige muita coragem, existe muita integridade moral, muito amor próprio, para você conseguir se libertar de uma seita de controle mental, que também tem como uma das principais características a ostracização dos membros. Por quê? Porque aquela seita não tem interesse que você agora conviva e mantenha amizade com pessoas que saem da igreja e agora a vida delas melhora. Porque agora elas são livres para ser quem elas são, para amar quem elas quiserem amar. Elas são livres para pensar. Elas não fazem parte de um sistema religioso que escraviza a tua mente e tira de você o direito de fazer suas próprias escolhas. A igreja não pode deixar que os membros descubram que essa é a realidade. A igreja precisa que você continue acreditando que alguma coisa vai dar errado na vida daquela pessoa. É só uma questão de tempo. Porque o medo faz parte do tripé de seita de controle mental. O medo, a vergonha e a culpa. Então é isso, viu? E como ele fala aqui, faço das palavras dele as minhas. Sei que um Deus verdadeiro que existe neste universo cuida de você. Cuida! Como eu falei, se o Deus do cristianismo é o Deus deste universo, ele não vai deixar de te abençoar, de te amar, de te proteger, só porque você quer ter o direito de amar outra pessoa, mesmo que ela seja do mesmo sexo, ou porque você se veste de uma forma do teu jeito, ele não vai deixar, viu? Ele não vai falar assim, não vai entrar no meu reino não, porque não tá vestindo a roupa certa. Não pode me adorar, não é digno de entrar na minha casa porque não tá vestindo a roupa certa. Isso é mais um dogma criado pelos mercenários da fé. Para vender mercadoria, as pessoas têm que ter uma boa aparência. Lembra disso? E ver se é assim ou não, e se não for, tá tudo certo, viu?
Sempre pensa por si, sempre questiona a Vânia, questiona a igreja, questiona os líderes, questiona todo mundo. Porque você só tem a ganhar com isso, porque você vai estar sempre protegendo e correndo atrás dos seus próprios interesses. Mas essas seitas e o mercado da fé vai sempre estar te usando para atender os interesses deles. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.